Olá, nesta aula você vai começar um novo projeto. É um projeto com foco na moda sustentável e todo o conteúdo deste projeto é inteiramente fictício. A primeira coisa que eu irei criar, claro, é o nosso documento do projeto. E esse projeto eu irei fazer também somente para o digital. Vou clicar aqui em novo. Fora isso, a gente vai criar um projeto, habilita aqui Preview, para que automaticamente você consiga visualizar o template, né, um modelo, digamos assim. Esse projeto a gente vai criar com página dupla, Ctrl menos ali, chegar aqui para o lado, vai ser um A4, tudo bem, vertical a orientação, e eu vou criar o projeto em página dupla. Vou deixar aqui 24 páginas para que a gente possa criar uma página dupla. Facing Pages, automaticamente abaixo está em Spread, acima aqui seria a página dupla, aqui acima é só a nossa capa do projeto. A margem está igual para todos os lados, não tem problema nenhum. E como é um projeto digital, a gente não vai ter nossa margem de corte. Então, somente isso aqui e vou criar. Pronto. Projeto, página dupla, eu pedi para criar 24 páginas. Então, eu tenho uma capa, eu tenho uma contracapa, que está aqui, e o meio é o nosso miolo do projeto. E todo mundo está como mestre A. Tá? Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma página mestre a mais configurada, somente a A. Outra coisa, caso você não tenha feito em página dupla, por exemplo, é só vir aqui em File, Document Setup ou Arquivo, setagem do documento, ou Ctrl Alt P, Command Option P no Mac. E aqui você pode desabilitar o fencing, e aí vai ficar todo mundo página única, ou habilitar. As configurações são as mesmas, ó. É um A4, template A4, orientação vertical, e as margens aqui. Não quero margem de sangria, vou dar um OK. É só em caso de você não ter colocado a página para página dupla. Prontinho, OK. Agora, antes da gente começar a nossa conversa sobre o projeto, já vou até salvar, né, arquivo, salvar como, file save as. Eu costumo criar pastas para manter organizado, né? Aqui é uma pasta chamada InDesign, que é só o arquivo aberto. Aqui, né, eu tenho uma pasta que eu chamo de Assets, que é tudo que eu baixo para o projeto. Se tivesse um cliente, eu teria uma pasta chamada Recebidos. E fora, eu deixo somente os arquivos finais, tá? E é importante o quê? Eu salvei aqui, dentro da pastinha do InDesign, IND, como versão 01. Tá? É imprescindível que sempre você salve mais de uma versão para o seu projeto, né? Principalmente para evitar, por exemplo, que o arquivo corrompa, né? Infelizmente, às vezes acontece isso no momento que a gente menos espera. Então, salvei já aqui esse modelo para que a gente possa começar. Tipografia, a gente vai ter uma conversa sobre isso já já, mas eu também quero conversar antes da importância de buscar referências, né? Eu, por exemplo, venho aqui sempre em algum local de portfólio
Coloquei a palavra moda aqui em descobrir, né? E a partir daqui eu vou buscar algumas referências para que possa me inspirar. E eu coloquei aqui também InDesign, né? Para que possam aparecer projetos somente do InDesign, para que eu olhe e veja, será que esse projeto é interessante para me servir, por exemplo, como uma inspiração? E aí eu vou olhando cada um deles e vou vendo se cabe, né? O que eu vou olhar? Eu vou olhar as cores, eu vou olhar o estilo tipográfico, acabo, né, dando uma olhada e uma analisada também em relação às fotografias, aos conteúdos aqui adicionais, tá? E aí vou criando um repertório para que eu possa desenvolver esse projeto. Como que eu posso salvar? Por exemplo, achei esse projeto aqui interessante. Tem um sobre o projeto, aqui tem paleta de cor, vai ter o site, né? Digamos que eu tenha achado esse projeto interessante. Basta salvar, e aí ao salvar, ele vai para o seu painel semântico, tá? Aqui no caso eu não estou logada na minha Adobe, mas ele vai vir para o meu painel semântico. Deixa eu acessar a minha Creative Cloud, que aí dentro da minha Creative Cloud, eu vou vir aqui em todos os apps, web, e eu já acesso o Behance logado. Pronto. Aí vou colocar aqui também em descobrir moda sustentável, que é o tema que eu quero utilizar. E vou colocar a ferramenta como InDesign, para visualizar alguns projetos de moda sustentável que são feitos dentro do InDesign. Eu não preciso restringir a um software. Nesse caso eu coloquei, mas não é necessário. Mas, por exemplo, gostei deste projeto, né, que fala sobre a moda sustentável. Como que eu faço para salvar? Eu venho aqui e vou criar aqui, ó, uma área, novo painel. Já tenho até aqui IND, que eu uso para InDesign, e vou salvar. Então, todas as minhas referências eu vou salvando e depois aonde que ela vai aparecer? Aqui no meu perfil. As minhas referências estão aqui dentro de painéis semânticos. Aí eu tenho aqui duas referências já de projeto, essa e a outra. Sempre se inspire antes de você começar a criar um projeto. Outra coisa, né? A partir das referências que você pesquisou para o seu projeto, é necessário também a gente pensar na paleta de cor, né? Eu quero usar moda sustentável como meu tema aqui para esse projeto, então eu vou dar uma olhada, além das referências que eu baixei, eu também vou dar uma olhada dentro do meu Adobe Color. Ele vai abrir o Adobe Color já logado, e eu vou vir aqui em tendências e eu vou ter aqui dentro de tendências a moda, né? Você pode escolher qualquer outra paleta de cor, mas, por exemplo, eu gostei muito dessa paleta para trabalhar a sustentabilidade, né? Tem um clichê do verde, tem alguns tons terrosos aqui. Gostei. Como que eu faço? Adicionar à minha biblioteca. Pronto, foi adicionada. Agora vai vir para dentro do InDesign e qualquer software da Adobe. Mas antes eu vou clicar aqui em exibir mais, porque eu não preciso escolher somente, né, uma única paleta ali para me inspirar. Eu posso
escolher outra paleta e ter uma combinação, né? No caso, eu coloquei da moda, mas eu posso acessar uma outra paleta também. Vou adicionar essa daqui. Pronto, 2 paletas para o projeto e vamos começar a pensar no nosso projeto aqui. E aí, para esse projeto, eu criei aqui um texto fictício sobre moda sustentável, tá? Eu fui gerando, pedindo algumas informações, tá? Perdão, sobre moda sustentável e fui gerando alguns conteúdos que eu irei explorar ao longo das nossas aulas, como principalmente conteúdo para que eu possa trabalhar a diagramação, tá bom? Então aqui eu tenho a minha página mestre A. Já eu vou pensar num fólio, né? O fólio é o meu número da página, né? Onde ele vai estar. Eu vou pensar também em questões de cores, se eu vou usar textura e tudo que for pertinente. Então, posso vir aqui, né? Mestre A. Então, tem a minha mestre A. E na minha mestre A, eu vou começar a pensar esse projeto, né? O que é importante para a gente agora? É já deixar aqui configurado, principalmente, né? Qual tipografia que eu vou usar para títulos, qual tipografia que eu vou usar para parágrafo, como que eu vou trabalhar esse projeto. Então, recapitulando, a gente vai deixar aberto aqui o Character Styles e o Paragraph Styles, tá? Então, eu quero configurar o fólio. Então, o fólio é basicamente o quê? Um número, né? Então, eu vou vir aqui em Type e vou inserir um caractere especial, uma marca, markers, e vou pedir para adicionar current page number. Pronto, tá aqui. Aqui será o meu número. Eu vou usar uma tipografia chamada, por enquanto, para o projeto arquivo. O fólio, dessa vez, eu vou deixar até em bold. Tamanho aqui 16. Quero o tamanho do fólio do número um pouquinho maior. Bold 16. Aqui, na minha biblioteca, então vou acessar a minha biblioteca vindo em biblioteca. Eu tenho a nossa paleta de cor aqui, tá? Uma delas que eu escolhi está aqui e a outra está aqui. Então, vou pegar. Eu gostei até deste verde aqui, por exemplo. Ó, cliquei na cor verde, automaticamente ali ficou verde. Ferramenta de seleção, atalho letra V. Dá 2 cliques na caixa e a gente seleciona aqui o conteúdo e vou deixar centralizado. Pronto. Esse fólio, ele vai estar aqui, assim, tá? Eu vou selecionar aqui e vou adicionar um estilo de caractere, calma aí, ok.
eu vou adicionar um estilo de caractere. E vou dar 2 cliques aqui e vou chamar de fólio. Apesar da gente configurar isso, se tiver mais mestre A, B, C, eu posso vir aqui e copiar, né, esse da A para as demais. Mas eu já deixo ali configurado. Nesse caso, não precisa configurar para parágrafo, tá? Mas eu vou vir aqui e vou acessar. E aí tá lá a página número 3. Página número 3. Eu posso selecionar aqui, Alt, arrastar aqui para o lado e encaixar. E aí eu vou ter página 2, página 3. Lembre-se, apertando o W, você oculta, né, as informações aqui, para que a gente não visualize o nosso grid, digamos assim. Outra coisa que eu farei aqui, não quero página mestre aqui, e aqui também não. Tá, ó. Apply, aplicar, e vou dizer que não. Tá? Eu só quero da página 4, 5 em diante, porque aqui, né, digamos, abrir a minha revista, abrir meu livro, eu não quero, né? Normalmente a gente tem o quê? O que a gente chama de folha de rosto até, né? A gente não tem, principalmente nessa página daqui, que é a contracapa da de cima, da nossa capa, a gente não vai ter um texto na nossa contracapa do lado esquerdo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um retângulo para a gente começar a pensar em nosso projeto. Fiz um retângulo e eu quero que esse retângulo, inverti, ele já tenha uma cor da nossa paleta de cores. Então, vamos lá no nosso CC Library, né, na nossa biblioteca, e eu vou colocar aqui na minha paleta pronto, minha paleta. Aqui eu posso optar, como eu criei lá um textinho bem simples para release, eu posso optar por colocar esse textinho logo aqui, tá? Ou depois eu posso fazer algo diferente para cá e colocar o release na página abaixo, tá? Vou pegar aqui o meu texto, por exemplo, que vai ser o meu release. E aí é importante, né? Por exemplo, eu quero esse texto tamanho 32. Digamos que todo o título eu coloque em tamanho 32 ou 36. E aí eu posso criar título de nível 1, né? Se eu quiser mais um tamanho para títulos de nível 2, tá? Então aqui eu vou configurar primeiro, vou acessar aqui caractere, tipografia, eu vou clicar aqui nessa nuvenzinha, que significa fontes adicionadas na minha Creative Cloud, né? E vou ver, será que tem alguma fonte que eu curta para esse projeto? Eu quero uma fonte que remeta à sustentabilidade, ao mesmo tempo que ela seja uma fonte elegante, tá? Por exemplo, gostei dessa tipografia chamada Basic Sans, tá? Gostei desse R dela maiúsculo, achei elegante. Uma coisa também disponível nas tipografias que fica aqui dentro, janela, type, glifos, tá? Aqui dentro a gente tem na nossa tipografia,
um novo tipo de letra. Tá? Digamos que essa tipografia aqui, ela tem duas opções, e é o que tem aqui, tá? Duas opções de quê? De letra R. Tem a R com aquele efeitinho que eu gostei mais, ó, na perninha, como a R mais reta. Então, às vezes, a gente tem uma tipografia que está duas letras juntinhas, né? Duas letras juntinhas aqui dentro do caractere, e você quer ajustar essa letra que está muito junta, né? Tem até um nome que me fugiu à memória, quando a letrinha está unificada uma na outra, mas aonde eu ajusto? É aqui dentro de Glyphs, dentro do painel de caractere, que ali tem a opção do texto, né? Do caractere, aliás, todo mundo ali certinho. Ó, aqui tem opções de letra A. Ó, essa letra A aqui, por exemplo, eu achei mais legal do que a outra. Tá mais elegante. A letra E tem duas opções aqui também, mas eu gostei mais dessa. E assim por diante. Quais são as letras, né, que terão duas opções? E aí você vai analisando, caso, claro, você deseje trocar. Então, vou fechar ali, curtir da forma que está. Vou aqui na minha biblioteca, CC Library. Dois cliques. Ctrl A. Ó, vou alinhar à esquerda, mais justificado. Pronto, fiz as minhas configurações básicas, ó. Adicionei, tá? E aqui vai ser meu título. Vou deixar N1, que seria meu nível 1. Se eu for criar outro tamanho de título, aí eu coloco o nível 2. E lá em caractere, a mesma coisa. Pronto, configurei. Então, aqui já está a minha configuração, só que eu não quero ele pequenininho assim, né? Eu quero fazer uma bossa aqui. Então, vou pegar aqui a ferramenta de transformação livre, atalho letra E, e ó, vou aumentar Pronto, aqui será o meu release, será a minha abertura, digamos assim, do meu capítulo. A abertura do meu capítulo, eu tenho esse release, posso criar alguns elementos, só que eu quero algo mais orgânico, né? Tô falando sobre sustentabilidade, então eu quero algo mais orgânico, mais arredondado. Então não quero um círculo. Vou criar umas formas aqui que são amebas, nada demais, tá? Então vou fazer assim, ó. Pegar a Pen Tool, atalho letra P, que é a caneta, e aí a gente vai criar, pode até deixar para fora, tá? Umas amebas, umas coisas loucas. Só que, claro, né? Não quero nada feio. Eu gosto sempre de blocar primeiro, ó, Shift reto. Vou colocar assim. Tá, Carol, tá esquisito. Tá bem esquisito. Aí depois eu venho com Alt e aí vou abrir esse ponto. E aí eu posso criar umas formas orgânicas, tá? Posso adicionar um ponto aqui, segurar o Ctrl e mover esse ponto. Com o próprio Ctrl, seleciona ela, tá? Ctrl, clica aqui. Com o próprio Ctrl pressionado, ó, eu posso movimentar esses pontos
tem que sempre aparecer a nossa âncora. Esses pontos para mexer. Outra ferramenta que você pode movimentar de forma mais fácil também é a ferramenta de seleção direta. Com ela, a gente movimenta até de forma mais prática, tá? Não preciso segurar, por exemplo, o Ctrl, posso vir aqui direto e editar as minhas âncoras. A única coisa é que ela não abre o ponto. Sempre que você quiser abrir um ponto, é vindo aqui, Alt, e aí abrindo esse ponto. Ou adicionar um novo ponto, adiciona com a ferramenta de caneta, assim como deletar um ponto. Tá? Então, eu tenho aqui uma ameba, uma forma orgânica, e nessa forma orgânica a gente vai abrir o painel Window Stroke ou Janela Traçado, que é esse painelzinho aqui. Com ele eu posso definir uma espessura, tá? E com ele também eu posso definir algumas outras coisas que para esse projeto aqui seria, né, alinhar ao centro do path, do caminho, ou jogar para fora. Tá? Vou deixar aqui na última opção. Existem tipos também de linhas. Eu vou deixar a reta, tá? A uniforme, que é a primeira, mas existem outros tipos. Vou deixar dessa forma e, claro, vou mudar a minha cor. Deixa eu deixar a paleta de cor aqui em cima. Ó, tem que clicar aqui para não preencher, para que eu possa adicionar. Alt, vou copiar, que eu quero outra cor. Só que eu quero um verde mais verde. Pronto. E aí eu vou fazer, né, uma brincadeira dessa forma. Brincadeira dessa forma. Vou utilizar essas amebas como elementos de apoio ao decorrer do nosso projeto, tá bom? E vamos para a próxima página, que é a nossa página do release em si. E aí eu gerei um texto fictício sobre moda sustentável no Brasil. Ctrl C. Vou vir aqui, ferramenta de texto, e eu vou criar uma caixa, Ctrl V. Ferramenta de seleção, W, para quê? Para que a gente consiga alinhar esse nosso texto aqui. E principalmente agora, eu quero selecionar ele todo, ou clique e arrasta, ou Ctrl A. Né? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com a tipografia Poppins, tá? Eu vou usar a mescla de duas tipografias, uma para parágrafo, uma que eu usei, a mesma que eu usei aqui no fólio, e outra tipografia que foi a tipografia para títulos, subtítulos, tá? Então, não vou usar uma única tipografia. Então, vamos lá. Caractere, Poppins. Por que ela não apareceu? Porque aqui está habilitado somente para aparecer tipografias da Creative Cloud. Então, desabilitei. Poppins regular, porque eu quero criar parágrafo. Vou deixar o meu parágrafo como 16. Vou deixar aqui um espaçamento maior, né, que seria assim, 16 vezes 1,5, que seria o meu espaçamento ABNT, por exemplo. Dou Enter. Porque aí eu tenho uma melhor leitura, não embola tanto, né, e eu consigo chegar ao final e dar continuidade na próxima linha. Feito isso, eu vou ajustar aqui o meu parágrafo para justificado à esquerda. Vou informar também que eu não quero hifenizar. Caso você queira hifenizar, manter o hífen, separação de sílabas,
Caso você queira, é importante colocar o idioma correto aqui, português Brasil. Tá? Isso é de suma importância, vir aqui e colocar português Brasil para separar a sílaba de forma correta. Tá? Eu não quero, então vou desligar aqui. E o texto, eu quero esse texto na cor preta, realmente. Ou você pode dar uma reticulada, deixar um cinza escuro, tá bom? Mas eu não aconselho colorir demais o texto, até para que a gente possa trabalhar a acessibilidade, né? Então, o texto com uma cor clara pode atrapalhar quem tem problema de visão, por exemplo. Então, cuidado. Quer deixar o texto cinza? Coloca cinza reticulado, por exemplo. Ah, posso botar um verde escuro, Carol? Pode, sem problema algum. Você pode usar um verde escuro aqui para o teu texto, não vai atrapalhar. Até vou deixar. Ó, vou configurar aqui parágrafo. Se abrir a caixa, não tem problema, tá? E agora, caractere. Isso aqui eu vou usar como um título. E aqui eu vou usar como um subtítulo. Aqui é só um pequeno release, né? Mas eu vou usar aquilo ali como um título. Então, como a gente já configurou, poderia deixar na mesma caixa. Não sei por que eu não deixei. Calma aí. Ctrl Z, não vou aumentar o tamanho. Selecionar. Se você quiser, né, criar um título caixa alta, então vem aqui e configura logo, ó, título N1 caixa alta. Vou até mudar a cor dele. E aqui eu vou deixar parágrafo, né? Ele sem querer foi para título. Parágrafo. E aqui parágrafo também. Aqui a configuração, ó, a gente mantém título nível 1. Não preciso criar uma configuração de parágrafo para caixa alta. O caixa alta é no estilo de texto. Então tá aqui, né, configurada. Vou vir aqui no na página mestre e vou na página mestre editar a margem, tá? A minha margem, eu tô achando ela muito pequena. E vou deixar aqui outside 18. Aqui pode deixar dentro 14. Outside deixei 18. Aqui seria a minha de topo, tá? Eu tô fazendo a dessa folha daqui. Então, dei um OK. Agora, vamos nessa folha daqui
E vamos mexer também. Vou deixar o meu 14. Solta aqui. Outside 18. Margens e colunas. Vou deixar somente 2. Pronto. E deixa eu ajustar o meu fólio. Barra de espaço para a gente movimentar. Ajustar aqui o fólio. Pronto, vamos aqui. Aqui mudou, mas aqui não. Deixa eu só configurar. Verificar aqui. Não, aqui mudou sim. Pronto, tive que atualizar para entrar desse lado. Pronto, atualizei, agora sim. Chegou ali corretamente. Né? E vou chegar aqui, ó, seleciona o título e minimiza aqui um pouquinho para encaixar certinho ali. Aqui seria, né, um subtítulo. Então pode ser a Poppins, só que bold. E eu vou manter o meu subtítulo de nível 1. Vou selecionar caractere. Nível 1. Aqui no caso eu não quero colocar um parágrafo, um estilo no subtítulo, tá? Mas eu posso configurar como mas aqui eu vou querer manter como parágrafo, porque quando eu fizer o índice, eu não quero que esse pedaço aqui ele suba para o índice. Então, mantenha ele em parágrafo, mesmo ele sendo um subtítulo de nível 1. Pronto. Já temos uma configuração básica. A gente pode colocar uma imagem agora. Então, deixa eu pegar aqui o FreePic. FreePic, vou buscar moda sustentável. Fotos gratuito. E também vou deixar logo aberto o Unsplash. Aqui no Unsplash eu também vou colocar moda. Existem orientações, tá? Eu quero aqui na horizontal. E aí terão várias imagens sobre moda sustentável. Cabe criar aqui uma curadoria, né? Baixar imagens que sejam interessantes e que refletem ali o que a gente quer abordar nesse momento. Né? Eu estou falando sobre, né, um pouquinho sobre o panorama da moda sustentável no Brasil. Aqui é um release. O que é interessante? Ler o texto, tá? Ler o texto, conecta esse texto sempre à sua imagem.
Aí agora sim, eu vou lá no meu banco de imagem e vou buscar algo que fale um pouquinho sobre essa conexão sustentável e, ao mesmo tempo, linkar com a moda, tá? Vou buscar curtir, por exemplo, essa imagem. Tá? Achei legal a questão do coração, acho que linka ali com o contexto e eu vou baixar essa imagem. Você pode ficar à vontade em relação aos assets, tá? O conteúdo que você irá utilizar para o projeto. Dessa vez eu vou deixar super à vontade, não vou nem pôr na pasta as imagens para que você explore mais esse seu lado de buscar o conteúdo, buscar as imagens aqui nesses sites que eu estou indicando agora. Prontinho, agora eu quero adicionar essa imagem e até pensar, né, numa forma como ficará diagramada. Então, vou colocar aqui um local para ela ficar restrita, Ctrl D de dado, Assets, e aí está aqui. Ferramenta de seleção, 2 cliques, Alt, Scroll, tira o zoom, Shift para manter alinhar, para manter a proporção. E aqui, né, eu vou ter que abrir essa imagem. E ao mesmo tempo, eu vou testar, né, o meu conteúdo. Vou enviar essa imagem, a ordem da imagem, para trás. Então, selecionou a imagem, ordem, envia para trás. E aí a gente precisa se preocupar com a questão da leitura, né? Aqui não tem dado boa leitura. Ao mesmo tempo, a imagem é maravilhosa para que a gente possa trabalhar. E aí vai uma tomada de decisão, né? Você quer abrir com essa imagem ou vai deixar essa imagem aqui para pôr aqui embaixo e fazer alguma bossa, por exemplo, com a imagem aqui, tá? Acho que é o que eu vou fazer. Porque eu gostei da forma que ficou diagramado. Eu não quero colocar todo mundo branco para poder encaixar aqui com melhor contraste. Tá? Então, vou soltar aqui, Ctrl Shift para a gente soltar e trazer ele para frente. Ctrl Shift mais abre e fecha colchete, a gente consegue trazer o nosso número para frente aqui. Aqui eu não vou colocar ela também, o número também na frente, tá? Mas eu vou pegar uma outra imagem para cá. Ctrl D, Alt Scroll, 2 cliques, redimensionar, seguro o Shift e o Alt para redimensionar para todos os lados. Aqui eu peguei uma imagem na vertical, continuei seguindo os tons, tá? Por enquanto eu estou usando mais tons que são nessa atmosfera terrosa, tá? Tons um pouquinho terrosos, tons um pouquinho mais neutros, né? Tons
que irão refletir o meu tema também. Então, isso é importante. Cadê as minhas amebas? Posso trazer essas amebas para cá, Ctrl C, e aqui, Paste in Place, vou trazer para cá, colando elas aqui no mesmo local. Pronto, moda sustentável no Brasil. E aí, a gente pode criar algo aqui, por exemplo. Título. Como é que era para ter entrado? Que eu vou deixar no parágrafo, como parágrafo mesmo, porque eu não quero que isso vá para o sumário. Algo de errado que não está certo. Acho que foi porque eu escalei o meu título. Aqui está funcionando. Pequeno bug. Ok. Vou deixar aqui como título também. E eu vou selecionar aqui. Vou deixar bem Brasil aqui. Alt, arrasta para baixo. Ferramenta de seleção. Estava com a ferramenta errada. Ferramenta de seleção, letra V, Alt, arrasta para baixo. Outra coisa que eu vou fazer, até mesmo para explicar, é o seguinte. Eu vou pegar a ferramenta de Pen Tool e vou criar aqui isso aqui. Alt, você irá abrir. Adiciono um ponto aqui, como eu estou com a Pen Tool, Ctrl para chegar para trás. Estou fazendo aqui uma forma.
E aí eu vou editar para isso aqui ficar um pouco melhor. Mudei para a ferramenta de seleção, atalho letra A, que aí eu não preciso me preocupar em ficar segurando o Ctrl para poder movimentar ali, tá? Mas até que eu prefiro às vezes. Pronto. Vou pegar aqui na ferramenta de texto a segunda ferramenta de texto, tá? Por quê? Clicou, agora, a partir de agora, quando a gente clicar em cima do PF, deixa eu só dar um zoom aqui. Deixa eu ver só o que está acontecendo. Selecionei, mudei. Agora foi, tá? Cliquei aqui. Eu vou colocar o mesmo texto fazendo isso, tá? E aí o que que a gente vai informar? Não quero a linha, tá? Anulou. E a gente vai colocar nosso parágrafo e o nosso subtítulo ou o nosso parágrafo. Aqui saiu o erro de acento. Pronto. E aí, se você quiser, você pode editar, tá? Em qualquer momento você pode pegar a ferramenta de Pen Tool e editar totalmente aqui, deletar o ponto, segura o Ctrl, né? Ajusta ali aonde você deseja ajustar, ó, Alt. Vou abrir novamente, por exemplo, ou pega a ferramenta de seleção, seleciona os pontos que você desejar modificar, tá? E modifica. É importante que apareça a nossa âncora, nesse caso aqui, porque é um ponto arredondado. Por exemplo, quero pegar esse pontinho que está aqui, quero subir ele mais um pouco. Eu posso modificar totalmente com a minha ferramenta de seleção. Aqui, mover um pouquinho ali. Atalho letra A. E vou modificar aqui um pouco. Aqui, por exemplo, não precisa mais, né, daquele textinho. E aí tá aí, eu amo a moda sustentável, amo a moda sustentável, né? Fiz uma bossa para a gente explicar. Então, qualquer coisa que você desejar que tenha uma forma seguindo o texto, é dessa maneira, né, que você irá executar.
Próximo passo, né? Vamos dar continuidade aos textos. Então, eu já fiz release. Para dar continuidade, a gente vai colocar aqui próximo texto que eu pedi lá no chat GPT, por exemplo, quais são as marcas, né, que utilizam o conceito de moda sustentável no Brasil. Lembrando que eu estou pegando textos fictícios, tá? Eu não estou pesquisando se o texto está correto ou incorreto, ou se as marcas utilizam ou não a sustentabilidade. Por enquanto, eu estou trabalhando com vocês geração de conteúdo através do chat GPT, mas principalmente o que eu mais me preocupo aqui é a questão do layout mesmo, tá? Então, vou só clicar aqui com o botão direito, Apply, para entrar ali os ajustes que eu fiz que não entraram na máscara, na página mestre aqui, ó. Seleciona todo mundo. Apply. Para que entre. Parágrafo. Parágrafo. E a gente pode destacar, né? Eu posso criar um texto de parágrafo destaque, tá? Então, vou adicionar aqui. Parágrafo bold. E eu vou destacar alguns textos por aqui. Como eu já criei, né, ali em caractere, depois basta vir com conta-gotas, que é mais rápido. São 3 marcas, tá? Aloha, a Caju do Brasil e a Mora do Brasil. Eu vou buscar essas marcas, tá? As 3, e vou colocar algo que reflita as 3 aqui do lado, tá bom? Então, por isso que eu vou dar continuidade a esse texto aqui. E aí a gente pode optar por deixar ele em uma coluna ou em 2 colunas. Não esqueçam da questão da viuvinha. Por exemplo, aqui eu tenho uma viuvinha, vou selecionar esse trecho e vou aumentar para retirar aquela viuvinha. Depois eu vou dar continuidade. Deixa eu olhar aqui no Google. Aloha. Existe a Aloha, por exemplo, eu não sei se trata da Aloha que está aqui, que o conteúdo gerou para mim, mas existe. E o que eu farei? Eu vou pegar, tá, essas marcas com calma e vou ilustrar, tá?
posso criar um layout até diferenciado, não somente com as marcas, mas de repente adicionar algum outro tipo de elemento. O que é importante, né? A gente tem 3 marcas, a Aloha, a Caju do Brasil e a Amora Brasil. Eu vou tentar trazer o máximo de neutralidade aqui para o projeto. O que significa isso? Eu não quero trazer todas as marcas ultra mega coloridas, tá? Eu não quero isso. Então, eu vou trazer as 3 marcas num tom neutro, cinza, por exemplo. Vou buscar isso para que o foco do projeto seja o meu conteúdo sobre moda sustentável, tá bom? Dando continuidade, eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, e vou abrir, depois eu vou pensar em algo para cá, tá? Vou abrir aqui, Paste in Place. Quero falar sobre a indústria. Quero falar sobre a indústria. Aqui, ó, quero ajustar essa letra R, então eu vou lá em Type, glifo. Vou até deixar aqui. Às vezes, o que é essencial fazer aqui, tá? É diminuir um pouco o tamanho desse meu texto. Para que eu consiga aumentar o tamanho do espaçamento entre caracteres. Então, indústria, deixa eu ver se tem algum glifo. Não, gosto mais desse I do que desse daqui. Quero uma coisa mais clean. Eu não quero, para esse projeto, modificar muito a questão dos meus elementos, tá? Por exemplo, eu não quero sair criando cores diferentes para as aberturas, então eu quero um pouco mais de consistência em relação às aberturas. Vou trazer aqui um pouquinho para cá, para baixo. Não vou tirar tanto, porque eu gostei desse R. E aqui, indústria, vou manter aqueles elementos ali e vou pegar o texto que eu gerei sobre a indústria da moda. Ctrl A, parágrafo, parágrafo. Ctrl A. Vou ter que abrir aqui. Aqui está juntando muito as informações. Pronto. E aqui eu vou abrir um pouco, tá? Eu quero que esses 2 textos finalizem juntos aqui, tá? Eu irei adicionar uma imagem depois aqui embaixo, mas eu quero esses 2 textos, né, sendo finalizados juntos e principalmente trabalhar a diagramação através das colunas.
pegar uma imagem para a gente fechar a aula de hoje. Então, vou voltar lá no Freepik ou até mesmo no Unsplash. E dessa vez, eu estou falando sobre a indústria da moda, tá? Então, sobre a indústria da moda, eu preciso encontrar algum conteúdo que linke o meu texto. Deixa eu só colocar aqui 5, 10, ficou ok. Estava muito junto aqui, mas está falando sobre matéria-prima. Eu quero algo mais artesanal também, por conta da questão da sustentabilidade. Então, vou pegar uma imagem que reflita isso. Prontinho. Dois cliques. Alt e o Shift. Você pode optar por terminar a imagem no grid, ou você pode optar, né, por descer, manter ela aqui no grid, mas descer ela dessa forma. Prontinho. Conteúdo feito, tá? Daremos continuidade nas próximas gravações em relação a esse projeto. Então é isso, até a próxima aula.